Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, eu vou comentar aqui os elementos autoritários em Carl Schmitt, acredito que seja essa a pronúncia, do professor Rômulo, correto? Gostei muito da leitura, é um livro pequeno, que é uma das críticas aqui que eu vou comentar. A ideia do tamanho eu acho que prejudicou, mas assim, para um item teórico mais longo, que depois da introdução eu vou desenvolver, que acho que nem é culpa do autor, né? Uma outra tese que eu tenho aqui. A página papel amarelo, né? As notas de rodapé estão aqui embaixo, que é muito útil, é fácil, já que é um item, um livro teórico, isso facilita a leitura. E realmente aqui a questão de técnica, de escrita, citações, é muito completo. Fazia tempo que eu não via um livro com tantas citações, tudo assim mastigado ali, bem interessante. O livro, ele é bom, dá para você captar todas as informações. Então, como eu falei, o livro é bom, eu gostei da leitura, ela é rápida. Eu gostei no final, como assim? Ao final ficou mais claro a organização, a questão do método, certo? Mas como? Provavelmente o professor já transformou a tese de mestrado dele em livro. Eu acho que faltou colocar algumas coisas, que é justamente o que eu quero desenvolver, porque esse aqui já é o segundo ou terceiro livro de mestrado, e também aconteceu com a minha tese de mestrado também. Os professores vão deixar muito curto. Então eu acho que quando o pessoal vai publicar, acho que deveria colocar parte do texto que provavelmente o seu orientador mandou tirar. Então isso que eu vou desenvolver. Vou falar aqui as características do livro, que ele tratou a parte da teoria. Eu acho que funciona para a proposta. Eu queria mais informações, né? Eu achei que seria uma introdução um pouco maior do Carl Schmitt, que eu queria falar, nossa, interessante esse autor aqui, ele é clássico, é importante ver pessoas comentando, principalmente nessa área do direito. Então tem as informações, mas eu acho que poderia ter uma introdução um pouco maior. Mas ao final, e também justamente por ser uma tese, né, uma dissertação de mestrado, ele tem que focar no IDEC, que é os elementos autoritários. E isso aparece, e aí fica mais claro no conjunto. Então é isso que eu vou desenvolver aqui na resenha. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com o seu link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa breve introdução, vamos continuar aqui com as discussões do livro. Se você então está procurando um livro sobre esta área, então é direito, usando o autor, dá para você utilizar? Sim, dá para você utilizar. Eu gostei, como eu falei, fiz muitas e muitas anotações. Tem um método, tem uma sequência, tem uma organização de capítulos, ele é muito, tem as referências, tem referência em inglês, em espanhol, então tá tudo discutido ali. Então, para concluir essa tese inicial que eu apresentei antes da nossa introdução, sobre o tamanho da obra, que faltou, eu senti assim, não é que não tem, mas eu acho que poderia ter umas 50 páginas a mais, discutindo a história, um pouco mais de biografia. Tem parágrafos do funcionamento, tem o parágrafo, o Carl Schmitt fez essa informação, e esse outro cara é contra, ou tem essa outra desvantagem. Está tudo apresentado ali, dá para você grifar, aí você pode usar como referencial teórico, você tem um mapeamento, você tem todas as informações, valeu a pena a leitura, então ele é muito rápido, ele escreve muito bem, não tive nenhuma dificuldade. Mas eu senti assim, ou talvez, porque eu estava querendo, eu achei que a proposta era um livro de introdução, eu queria mais do Carl Schmitt, ou talvez demorou para aparecer a discussão, ele teve que fazer uma introdução, e talvez essa introdução, que eu não vi nenhuma crítica assim que eu possa comentar, que está todas as informações, ela foi para um direcionamento dentro de uma discussão maior. Então, talvez, como não é a minha área principal de leitura, talvez, após a leitura, eu falei, ok, eu achei que ele estaria mais para cá um pouco, né, falando mais com o Schmitt, ele estava um pouquinho para cá, porque ele usou alguns outros autores. Eu falei, perfeito, ok, nenhum problema a priori, né? Só que faltou para mim essa informação, tá? Que mais aqui? Sim, ele cita alguns outros livros que a gente tem aqui no canal. O Rebelião das Massas, se não foi o Rebelião das Massas, na 73, é o autor do Rebelião das Massas, né, que é o Ortega y Gasset. Deixa eu ver aqui. Agora o Rebelião das Massas,
Será que é porque a página está tendo uma discussão ou porque citou? Não lembro agora. Ah, sim, ele falou exatamente. Porque ele estava fazendo uma discussão aqui que encaixa com a nossa tese, com a tese do Rebelião das Massas do Ortega y Gasset, que a gente tem a resenha na 73. Aí na 57, deixa eu ver se ele está citando o autor, ou eu achei que é porque encaixa. Deixa eu ver aqui. Muito bem, e na 57 não, ele cita o autor, né, o Viktor Frankl, que a gente tem o Em Busca de Sentido, muito top, incrível, você precisa assistir a resenha, fica o convite, e você tem que ler o livro, que realmente é muito incrível, vale muito a pena. Ele trabalha essa ideia mesmo, que é o quê? Eu não fiz exatamente a anotação de todos os conceitos, porque senão seria a aula do funcionamento, mas é bem fácil de entender, né? Ele traz o conceito e ele traz o porquê seria a favor e contra aquela informação, certo? Eu acho que ele trouxe aqui também, eu tenho aqui na biblioteca, mas eu acho que eu nem cheguei a consultar, eu comprei numa oportunidade, estava em promoção, que é o do Coutinho. Eu não conferi se é o mesmo que eu tenho aqui, né? O mesmo autor. Mas João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras. Eu acho que é o mesmo autor. Esse eu não tenho, mas eu tenho acho que uns outros dois dele, certo? Ou estou confundindo o autor. Mas eu tenho quase certeza que sim, que ele é bem importante também. Então ele faz, mesmo sendo curto, não é que está faltando. Tem muito conteúdo, tem muitos conceitos que você pode pegar, né, a citação e colocar no seu trabalho. Falar, olha, eu sou a favor e contra esse conceito. Ou ele, né, o Rômulo usou, né? Aí tem que usar o sobrenome. Então não vou me arriscar pronunciando o sobrenome errado aqui do professor, mas você pega lá e você cita o professor Rômulo, falou tal coisa, eu sou a favor, eu sou contra, usou tal referencial. Tem todas as fontes aqui, tem muita fonte, como eu falei. Então é bem acadêmico, né? Bem referenciado. Isso aumenta a validade, né, do método, do funcionamento. Muito bem, para mostrar aqui que, no geral, quando eu fiz a leitura, esse outro que a gente já tem a resenha aqui, que é o Constituições Revolucionárias, da mesma editora, esse aqui muito interessante. Vou colocar as informações, vai ter bastante resenha, informações no card aqui em cima e tudo aqui na descrição. E o Manual de Educação Antirracista, esse aqui eu estou comentando porque eu gostei da leitura, achei um conteúdo muito bom, muito conteúdo de a favor e contra, muitos conceitos, acho que dentro da proposta do que eles queriam escrever ficou muito top. Já tem a resenha, vai colocar... Tem a playlist, na verdade, da editora com as resenhas. Esse aqui também, as Constituições Revolucionárias, tem uma tese, né, o funcionamento, as ferramentas que ele desenvolveu muito fácil, muito interessante. Deu até vontade de fazer uma pesquisa na área aqui. Então, em parte das coisas que no meio, assim, porque o Schmitt estava lá na Alemanha, na época da ideologia N, eu não posso falar o N, né, o N, eu não posso falar o nome, às vezes o YouTube não gosta da palavra, e ele está lá, então conta um pouco da história dele, o que ele escreveu, quais são as consequências dos itens teóricos que ele desenvolveu. Então acho que esse é o panorama geral. Já fiz a crítica, que eu acho que é mais uma situação que os orientadores acabam pedindo, né, para deixar muito curto, cortar muito, isso acaba afetando. Sim, eu vou ler coisas do método, porque eu acho que se eu ler os parágrafos não vai ficar interessante, né, vai precisar ter um pouco mais de contexto. Vamos ver o que eu consigo. Vamos lá, então na página 11, deixa eu ver aqui, ó. Ele começa falando que ele vai utilizar, ele se aproxima do filósofo brasileiro Roberto Bueno, dos maiores especialistas no Carl Schmitt. Creio que o pensamento do Schmitt tem origem totalitária, de modo que seu apoio político ao Terceiro Reich não deve ser encarado como uma mera coincidência das circunstâncias históricas, como importantes pesquisadores apontam. Beleza, então aqui ele traz no texto, né, algumas correntes de pensamento a favor e contra do Carl Schmitt. Perfeito, certo? Isso aparece lá. Como você diz, a organização dos segmentos do capítulo, eu gostei, mas como eu falei, para mim que estou um pouco fora da área, se tivesse umas 50 páginas a mais, iria facilitar, deixaria mais rico o texto. Muito bem, então continuando com a leitura da página 15, que é a introdução. O objeto do presente estudo são as obras produzidas por o alemão Carl Schmitt, entre 1919 e 1932. O corte temporal do objeto foi feito por se tratar de um período de maior produção acadêmica do autor. O estudo dos textos posteriores, em que Schmitt ingressou como membro do Terceiro Reich, estaria afetado em razão das contínuas ameaças que o autor passou a sofrer da SS. Tá bom. Aqui é uma discussão que eu acho que acontece com outras pessoas também. Eu acho que o Hannah Arendt
também aparece aqui na biografia. Eu já comentei esse aqui, acho que foi do outro vídeo que eu estava mostrando, que está aqui separado, estou gravando vários vídeos. Esse aqui também é do autor, já está... Do autor. É da mesma editora, já está lido, dei 5 estrelas. Em breve vai ter a resenha. Vai estar aqui na descrição o nome do livro aqui para você consultar. E depois vai estar a playlist da editora para você assistir a resenha quando eu publicar, que foi muito top também. E a autora, ela estava em vários momentos da vida dela, com política, teve essas perseguições, então aparece aqui. Por isso que eu lembrei. Ok, está citado aqui. E tem esse macro de escolha de autores e livros da editora. Super top, perfeito. Então, se você está lá e você tem a pressão política do país que você está, ou do partido, etc., pode afetar a sua obra. E a gente fica na dúvida, nossa, será que esse cara escreveu isso? Foi uma pressão ou porque ele acreditava mesmo? Muito comum, aparece isso com outros teóricos e livros clássicos, também está essa mesma situação. Então, eu não sei se ficou no corte final, mas acredito que sim. Como eu falei, né, o professor Rômulo aqui, ele leu tudo, me parece que ele realmente leu e citou, mas o professor dele provavelmente não deixou, né, o orientador, colocar tudo o que ele queria. Porque ele cita aqui na 31 os vários livros, né, que ele leu aqui, ele citou eles, assim, apareceu. Só que daí falou, esse pedaço aqui tá um pouco fora, então não vou citar e tal. Mas é interessante que tem muita citação de página, então me pareceu, na minha experiência de leitura, que o Rômulo também, empolgado, leu muito, e o professor dele não deixou ele colocar, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Então essa situação, como eu já comentei, deixa mais rico o texto e mais... fugiu agora a palavra. Mais sólido, né? A pesquisa e a proposta que ele pode ampliar no doutorado. Aí no doutorado, sim, provavelmente o orientador dele vai deixar mais livre, que daí é uma tese, ele pode defender alguma coisa a favor e contra, né? Com mais facilidade. Vamos escolher aqui mais algumas passagens. Muito bem, acho que eu posso colocar alguns parágrafos do final para dar uma breve conclusão, né? Porque é muito rico, tem muito, eu teria que desenvolver a discussão que ele desenvolve, que aí viraria uma aula, né? Mas vamos lá, então, na 147 até o final, que já está próximo ao final do livro aqui. Do exposto, conclui-se que é contra esse conjunto de ideias modernas, dentre as quais estão as ideias iluministas e, consequentemente, as liberais, que Carl Schmitt lança-se em combate. Aí de 148. Ele, então, identifica o conceito de romantismo com o do ocasionalismo subjetivado. Segundo Smith, o indivíduo moderno vê o mundo como uma mera oportunidade para exercitar seu romantismo, isto é, seu egoísmo nihilista, em que qualquer valor toma objeto de Deus. Vê-se aqui clara oposição à razão, ao individualismo, à secularização, elementos que caracterizam a modernidade. Muito bem, chegamos aqui ao final do livro, e aí temos conclusões na 183, que eu grifei tudo, né? São quantas páginas? Exatamente, 2, 3 páginas, 2 ou 3 páginas, que são aqui em tópicos 1, 2, 3, frases explicativas. Eu não vou ler, enfim, porque ficaria muito longo, mas é isso. Ele fecha todas as ideias e retoma gostei desse fechamento aqui. Não é sempre que o pessoal, né, que um autor consegue fazer um bom retomada e finalização. Às vezes fica repetido, ou fica nada a ver, ou não fica claro, né? Fica muito superficial. Se é para fechar, tem que trazer mesmo, e aqui temos as informações. Então também acelera o desenvolvimento da sua leitura, e se você quiser citar ele, você pode usar só a conclusão. Se bem que eu não gosto muito disso, mas pode acontecer também, que às vezes você precisa só ler. Então você lê um pedaço aqui, vê o que você precisa, vê o método, lê a conclusão e fala, nossa, gostei, e aí você cita, certo? É muito comum isso quando a gente está fazendo pesquisa, a gente lê um capítulo, uma parte do livro. Eu sempre tentei ler o livro todo antes de usar nos meus artigos, ou enfim, no mestrado, no doutorado, mas é muito comum, e não há nenhum problema a priori, né? Questão de logística de tempo também, você lê só um pedaço, ou um capítulo, e o final aqui dessa ideia de conclusões ajuda esse objetivo. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.